Bom, pessoal, só retomando aqui, né, aquela hora a gente estava falando da configuração do V6, né, fazendo a configuração do V6 através de um túnel, e a hora que eu cliquei lá não estava recebendo as rotas, né, eu que tinha esquecido aqui da configuração aqui do Address Family, né, nós temos que marcar o Address Family V6 para ele receber as rotas, e agora estamos recebendo aqui as rotas, algumas rotas V6 aqui, que estariam sendo geradas, né? Se ele quiser publicar agora uma grade, né? Networks, eu não sei como que está lá na apostila, na apresentação, 2001 23/0/32, né? Então, vamos publicar lá. Publicando e cadastrar um IP na interface que ele está conectado, que é a Ether. Pronto. Eu deixei para autoconfiguração, já deve ter pego o IP, né? Bom, então basicamente é esse o processo aí que bastante simples, né, de configuração do túnel e estabelecimento da seção BGP e publicação das rotas de IPv6. Vamos dar uma ampliadinha no cenário agora, pessoal, agregando agora nesse cenário um ponto de troca de tráfego, né, um PTT. Bom, então, nesse caso, é um AS single home de trânsito IP, mas que tem uma conexão também com um PTT. E aí, eu pedi para eles criarem aqui, um pouquinho antes, já duas VLANs, né, para a gente separar nessa mesma conexão wireless, fazer duas VLANs configurando um ID único para o PTT e um ID individual para cada um aqui, e já devem ter feito isso. Então, a configuração aqui, né? Só para mostrar aqui a configuração, então, das VLANs, né? VLAN 23, ID 23, e a VLAN 100, que eu pedi o VLAN 100 para o PTT, todo mundo com a mesma VLAN. Aqui, simplesmente agregar aqui embaixo da WLAN. E mudar o IP, né? IP address que estava antes na WLAN e passar para a VLAN. Ok, acho que todo mundo já deve ter feito isso, e nem todos fizeram, mas o grupo 1 aqui já fez todos, está estabelecido. E deve estar estabelecido, e agora nós vamos fazer com o PTT, né? Bem, com o PTT, nós estamos usando, então, o ID 100, né? E eu vou pedir para vocês configurarem o IP 172.30.0, o seu número, né? /23, em cima daquela VLAN
PTT, aquela VLAN com ID 100. Bem, aqui na apresentação está algumas considerações sobre os tipos de acordo de troca de tráfego, né, que é possível no PTT, mas acho que já é um assunto conhecido aqui. Mas então, só para a gente falar aí do route server, né? O route server do PTT, no caso, todo mundo vai estabelecer a conexão com um route server. Na verdade, na estrutura real do PTT tem mais, por questões de backup, né? Mas todo mundo vai estabelecer com o route server, com a finalidade de que, no ATM, todo mundo possa trocar rotas entre si, sem necessidade de conexões bilaterais, né? A não ser para aqueles operadores que, por alguma razão, decidam fazer conexões bilaterais. Na verdade, route server, como deve trabalhar o route server, né? Ele na verdade, ele é como se fosse um BGP comum, você estabelece exceção com ele, tem lá o AS, que é o AS do PTT, com a diferença que ele não se insere no caminho como AS-PATH, né? E algumas outras particularidades aí, que estão, inclusive, em fase de draft no IETF, de como deve se comportar um route server com relação a conexões multilaterais. Tá certo? Não confundir com route reflector, né? Muita gente confunde com route reflector. Route reflector, ele faz mais ou menos a mesma coisa, só que o route reflector ele é inserido dentro de um sistema autônomo para evitar que tenha que se fazer full mesh entre todos os roteadores e BGP, né? Então, os dois se prestam mais ou menos a mesma função, que é distribuir rotas entre aqueles que estão conectados a ele, mas, no caso conceitualmente é diferente, porque o route reflector é inserido dentro de um AS, o route server não, é inserido nesse contexto do PTT aqui. Bom, então, vamos fazer a conexão. Nós fizemos um AS fictício aqui para o PTT, AS é 65555, e o IP do PTT é 172.30.01. Então, se vocês fizerem a conexão, já devem estar estabelecendo aqui. Eu vou dar uma olhada do meu lado. Aqui dá para ver que o 11 já estabeleceu, né? A S é 65555. O 11 já estabeleceu, o 12 ainda não. O 33 estabeleceu. E pelo menos um grupo completo aí, só para a gente poder fazer as simulações aí. Tá, o grupo 1 já foi completo aqui. Bom, beleza. Então, agora, nós temos aqui, vou pegar, por exemplo, o 23 estabeleceu, né? Estou usando aqui ele para mostrar o outro lado, né, da conexão. Se a gente for agora... eu vou pedir, então, para tirar aquela rota, né, aquele filtro de rota, vamos tirar aquele filtro de rota do filtra tudo lá. Filtra tudo, descarta tudo, né?
Bom, então eu estou no roteador 23 aqui, né, e ele está recebendo as rotas da internet e recebendo rotas do PTT, né, recebendo rotas do PTT através aqui de... Está recebendo várias rotas aqui, né? Uma coisa que, para quem não está habituado com o MikroTik, né, o MikroTik ele exibe as rotas da RIB em azul. Aí, as rotas que estão na RIB, né, que não estão instaladas ainda, elas ficam em azul, que não estão ativas, né? Então, é uma forma fácil aí de eu ver onde eu estou recebendo todas as rotas, né? Então, as rotas que estão em azul não estão ativas, as outras estão ativas, né? Bom, e aí nós temos uma coisa, uma coisa interessante aqui, né? Se a gente fizer, por exemplo, eu vou pedir aqui para o 11, da máquina dele, você está pingando 99,99,01, correto? (01). Ah, não configurou? Então, você configurou? Você está pingando, né? O 12 aqui, ele está pingando 99, 99, seria um IP hipotético na internet, beleza? Ok, ele está pingando, ele tem um operador de trânsito e está agregado a um PTT também. Deixa esse ping rolando aí, né? E nós vamos fazer o seguinte, né? Nessa topologia que a gente simplesmente levantou aqui, não fez nenhuma preocupação com filtros, etc., né? O que vai acontecer se eu cortar o trânsito dele, né? Imagina que eu bloqueei aqui o acesso dele, né, não pagou a conta, tal, eu bloqueei o acesso dele, o que acontece com o acesso dele à internet, né? Então, vamos fazer aqui. É o 12, né? Vou derrubar a seção BGP dele, eu poderia desabilitar a VLAN, mas aí tinha todo o tempo do BGP, do hold time do BGP, etc. Então, já vou derrubar direto a seção dele. Derrubando a seção de trânsito com a internet, porque o PTT não tem conexão com a internet, né? O PTT ele conseguiria chegar nos outros participantes aqui, mas não na internet, né? E aí, o que aconteceu com o ping? Continua, né? Então, o ping dele continuou, ou seja, ele está conseguindo acessar a internet ainda. Por quê? Porque alguém está pagando a conta dele, né? Em outras palavras, né? Alguém está vazando as rotas da internet através do PTT, né? E ele está recebendo essas rotas, e aí ele tem rotas para a internet via PTT, via um outro operador de trânsito. Se ele der um trace route aqui, para esse IP, Windows aí, dá com trace route -D para ir mais rápido, tracert -D, você vai ver que vai passar por algum dos componentes aqui. Quem que será dos que levantaram aqui as conexões no PTT que está servindo de trânsito para ele? Está certo, -D. Espaço. Isso. 99 não é 01. Ah, aqui é 0, por isso que não foi. 172 30 011. Quem está pagando a conta é o 11. Por quê? Porque é o menor router ID, né? Se a gente entrar lá nos critérios de decisão do BGP, foi escolhido o menor router ID. Ou seja, nesse caso, foi uma decisão porque o roteador era MikroTik. Outros roteadores poderiam tomar outro tipo de decisão, mas certamente o problema seria o mesmo. Tá certo? Muito bem. Então, nós precisamos bloquear esse tipo de coisa que se torna ruim, né? Então, nós precisamos filtrar esse tipo de ocorrência, né? Como que a gente poderia fazer? Bom,
Um operador, nessa situação, em que ele tem um ou mais trânsitos e tem PTT e tal, né, é importante que ele anuncie para os seus upstreams somente aquilo que ele quer anunciar. Ou seja, somente, nesse caso, ele é um provedor que não serve de trânsito para nenhum outro provedor. Ele é só um provedor que a gente chama de stub, né? Está lá no fim da linha ali. Né? Então, ele está só servindo de trânsito para ele mesmo, para os IPs da grade dele, da rede dele. Então, ele tem que anunciar somente a rede dele e mais nada, correto? E como que a gente implementa isso no MikroTik? Muito bem. Routing Filter, vamos implementar aqui para o 11. Vamos ver se o 11 já está no ar, eu já implemento para ele. Então, aqui no 11, né, nós vamos implementar os filtros, Routing Filter, e ele vai fazer o quê? Um filtro de out para o TR1 com o prefixo dele. Qual que é o prefixo dele? 11. 11.11.00/20. Alt TR1, prefixo 11.11.00/20, ação accept. Vou selecionar aqui, ó, só para ficar. Então, eu tenho aqui no Alt TR1, eu vou aceitar o prefixo 11.11.00/20. E, em seguida, descartar o resto. Então, eu tenho dois filtros, aceitando o prefixo 11.11.00/20 e descartando qualquer outro prefixo. Vou fazer a mesma coisa para o PTT. Fiz o mesmo filtro para o PTT, e agora eu vou aplicar lá no Routing Filter, aliás, Routing BGP, TR1, Alt TR1, PTT, perfeito? Agora, se ele der o traceroute, provavelmente vai ser outro que vai estar pagando a conta dele, né? Com certeza não vai ser o 11. Agora é o 13. E assim por diante, né? Quer dizer, enquanto todo mundo não fizer a lição de casa, vai estar servindo, vai estar vazando rotas aí da internet para dentro do PTT e vice-versa, né? E servindo de trânsito de saída para a internet de quem estiver recebendo essas rotas. Bom, então, pessoal, como regra, né, para esse tipo de topologia, né, como regra geral, sempre eu vou ter lá nos meus filtros de saída, a última regra vai ser um discard. E acima dessa regra, aquilo que eu quero anunciar. Tá certo? Aqui é um filtro bastante simples, em que eu só estou anunciando essa rede, eu não estou anunciando sub-redes, etc.
mas se eu tivesse anunciando sobre redes, então poderia ter algumas, né? Muita gente pega e, para simplificar, poderia aplicar a mesma cadeia de filtros para o PTT e para o trânsito? Pode, não tem problema, vai economizar alguma digitação ali, mas vai complicar a didática dos seus filtros, porque à medida que vai crescendo a topologia, você vai agregando mais peers, mais serviços, mais acordos bilaterais, etc., etc., os filtros tendem a ficar bastante complicados. Então, é importante que você tenha uma certa organização aí nesses filtros e já faça eles de forma a crescer de forma ordenada. Tá certo? Bem, se eu olhar aqui na minha tabela, eu vou ver, fechar o 11 aqui. Se eu olhar aqui na minha tabela de rotas, parece que o pessoal todo fez aí, né? Senão eu ia conseguir ver aqui as rotas, né? De quem não fez aí, eu ia conseguir ver as rotas que quem ainda não implementou. Deixa eu só voltar o 12 aqui. E ele também tem que fazer agora, né? Para não ser ele a servir de trânsito. Tá certo? Bem, alguns filtros aí que a gente normalmente coloca para os nossos upstreams, né? Que a gente coloca para os nossos upstreams, ou seja, de quem a gente está normalmente de quem a gente está comprando conectividade, né? Primeiro, descartar o recebimento do seu próprio prefixo, né? Por que descartar o recebimento do seu próprio prefixo? Porque você pode gerar um baita de um problema, alguém pode gerar um baita de um problema para você se anunciar os seus prefixos e você aceitar esses prefixos, né? O BGP vai aceitar, se você aceitar, ele vai entrar com distância administrativa 20, né? E se você tiver, por exemplo, um SPF rodando com rotas instaladas para esse prefixo com distância administrativa 110, o BGP vai ganhar vai matar seu roteamento interno. Então, é muito importante que você não aceite o seu próprio prefixo, tá certo? O BGP, lembrando, né? O BGP descarta qualquer anúncio que chega para ele com o número do AS, o seu número do AS inserido no ASPS, mas ele não verifica prefixos. Então, os prefixos você tem que descartar obrigatoriamente através de filtros. Descartar redes privadas, redes reservadas, né, previstas nessa RFC, é uma boa prática que normalmente a gente faz também, né? Quem faz aquele peer lá com o Sinro, normalmente essas redes já estão incluídas naqueles bogons, então não há necessidade, mas para garantir é bom, né, você deixar isso aí como filtro, descartando essas redes privadas aí. Descartar a rota default. Descartar a rota default não é uma obrigação descartar a rota default, mas é uma prática que normalmente a gente faz quando a gente está trabalhando com full routing, né? Quando a gente está trabalhando com full routing, a gente não precisa de rota default. Então, não há necessidade de receber a rota default. Descartar anúncios de redes menores que /24 é um filtro também que normalmente a gente coloca nas entradas dos peers, porque tem aí uma convenção de você não rotear redes menores que /24, mas eventualmente alguém pode não usar essa prática e anunciar aí um monte de subrede, então é interessante que a gente faça esses descartes, né? E descartar também, né, número muito grande de AS dentro do ASPath, né? Eu diria que existem
rotas aí que você aprende da internet com muitos saltos aí que nunca vão ser utilizadas ali, né? Que sempre vai ter rotas recebidas com AS menores. Então, talvez você diminuir um pouco o tamanho da tua tabela, descartando anúncios que tenham mais de um certo número de ASPET, também pode ser uma boa prática para evitar também o acúmulo de rotas na sua tabela de roteamento. Muito bem. Aqui, então, a gente já pode dar mais uma avançadinha, né, nos filtros. Aqueles filtros lá, depois a gente pode colocar eles um a um. Mas, antes de fazer isso, vamos dar uma avançadinha no nosso cenário aqui. E nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma topologia na qual o número 2 de cada grupo aqui, ele serve de trânsito para os outros dois. Tá? Então, ele vai ser uma operadora de trânsito que vai vender trânsito para os dois ímpares. Ok? E o número, o número ímpares vão ter aí 2 operadoras de trânsito, além do PTT. Tá certo? Então, vamos tentar montar essa topologia aí, que vai dar para a gente, pelo menos, dar uma brincada aí de privilegiar tráfego para um lado, para o outro e tal, e vamos ver os filtros que a gente implementaria quando a gente é operadora de trânsito ou quando a gente é só cliente e tem 2 operadoras de trânsito. Perfeito? Eu não sei aqui, agora ficou meio esquisito aqui para juntar, mas nós vamos precisar... aqui está tranquilo, é só passar aqui um cabinho aqui entre os dois, né? Agora aqui os outros grupos ficaram meio longe, né? Acho que se puder pular para lá, né? Bom, eu vou fazendo aqui. Então, eu vou fazendo aqui. Se vocês puderem, então, juntar com 2 cabos aqui e estabelecer, combinar aí um IP, pode ser um IP privado qualquer aí, só prefeito desse laboratório, e aí bom, então, enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar ali como que a gente implementaria aqueles 5 filtros que eu estou colocando aí. Não tem necessidade de fazer, só vai complicar aqui a coisa aqui. Então, eu vou só mostrar aqui como que é a sintaxe aqui de... Então, o primeiro filtro, né, descartar o recebimento do meu próprio prefixo. Eu viria aqui, né, em Routing Filter. Vou colocar aqui na entrada de todos os meus upstreams, o que eu vou aplicar, né? Então, recebimento do meu prefixo. Supondo que o meu prefixo seja aquele, né, que eu estou usando aqui, que é 10.99. É 10.99.99.0/24, que é o prefixo que eu estou usando, né? E aqui eu descartaria de 24 até 32. Né? Aqui o prefixo length mostra, significa que eu estou descartando o 24, 25, 26 até o 32. Ok?
Então, de 24 até o 32, vou usar a ação discard. Vou botar um comentáriozinho aqui. Então, botei um comentáriozinho aqui, descarta os meus prefixos. O segundo, descartar redes privadas e reservadas pela RFC 5735. Obviamente, nós não vamos colocar todas, né? Tem que ver lá na RFC a lista de redes, né? Mas aqui, só para ter uma ideia, vamos dizer, eu vou descartar aqui a... Então, a RFC 5735, eu colocaria aí todas as redes privadas reservadas, né? Descartar default. Descartar redes menores que /24, né? Ou de máscara maior que /24. Então, eu poderia pôr aqui de 25 até 32. Finalmente, digamos que eu queira descartar qualquer anúncio que seja maior do que tenha mais que 20 AS no meu ASPath. Pronto. Aqui, então, eu criei um canal, né, em upstreams que eu vou aplicar normalmente a todos os meus upstreams, né? E se eu quiser fazer dessa forma, né, organizar dessa forma os meus filtros, né, eu posso vir aqui, agora, em cada upstream, por exemplo, em Vivo. Digamos que eu tenho uma conexão com a Vivo, por exemplo. Vou dar uma ação jump target em upstreams. E vou aplicar no meu peer com a Vivo, utilizando essa ação jump aí para uma questão de organização, não precisar redigitar todos os filtros. Bom, pessoal, está pronto aí? Está pronto, tá beleza? Bom, então eu tinha pedido para o pessoal aqui, para o roteador do meio aqui, né, ele vai ser trânsito, ele vai vender trânsito para os outros dois das bordas, né? Então, no caso, vocês estabeleceram uma sessão BGP entre vocês, ok. Então, vamos discutir
qual o tipo de filtro que esse operador de trânsito tem que fazer, quais as modificações. Lembra, ele só tinha um filtro na situação anterior, que era anunciando suas redes para o PTT e descartando o resto. E anunciando para o trânsito e descartando o resto. Ok? Quais os tipos de filtros que ele vai ter que ter agora que ele vende trânsito para outros 2 operadores? Bom, então a primeira coisa, ele vai ter que pensar o seguinte, quais as rotas que eu vou mandar para esses operadores? Tá? Então, na saída, né, nos filtros de saída para esses operadores, quais filtros que ele tem que ter? Se ele está vendendo full routing, em princípio, nenhum filtro, tá certo? Toda a rota que ele receber da internet, de onde quer que seja, de todos os outros operadores de trânsito dele, ele vai repassar integralmente para os operadores de trânsito, presumindo que a política de compra desses caras foi, no momento lá da negociação, foi, eu quero full routing. Então, ele tem que passar o full routing. Se ele quiser anunciar a rota default, lá no BGP existe a configuração de onde anunciar a rota default, né? Aqui, default originate, né? Ele passaria também a rota default. Mas, supondo que o político é full route, ele não vai nem anunciar a rota default, os clientes não pediram a rota default, então, nos filtros de saída, ele não vai colocar nada. Ok? Nos filtros de saída para os clientes dele. Ok? Nos filtros de saída para os operadores de upstream dele, o que ele tem que fazer? Quais são as modificações que ele tem que fazer nos filtros? Bem, vamos lá, vamos tentar acessar aqui, então, o 12, né? Você não fez os filtros de saída, né? Você foi, vou fazer aqui os filtros de saída dele, então. Na verdade, dá licença só de eu dar uma renomeada aqui. Não, aqui é TR1, né? Tá certo? PTT, tá. Então, normalmente ele teria aqui, ó, routing filter. Bem, então ele tem nas saídas dele, para o PTT e para o TR1, o trânsito 1, as políticas aqui de aceitar os seus prefixos e descartar. À medida que ele passou a vender trânsito para o dono da rede 1111 e para o dono da rede 1313, ele vai precisar liberar esses prefixos também nos seus anúncios. Perfeito? Como que ele faz isso? Bom, muito bem, ele vai vir aqui, né, Alt TR1, e vai aceitar os prefixos do 1111 e do 1313. Porém, é o seguinte, ele tem que também
permitir, né, que o 11 e o 13, os clientes dele, façam algum tipo de política própria deles, por exemplo, não anunciar o /20 inteiro, anunciar só um /24, ou anunciar o /21, enfim. Ele precisa liberar nos filtros dele para que esses clientes dele não precisem toda hora ficar mudando o filtro e pedindo liberação. Então, normalmente, ele vai vir aqui e vai colocar de 20 a 24. Então, esse filtro vai permitir que o 11 anuncie de 20 a 24. Tá? Então, pessoal, só para lembrar, o filtro aqui ele é estrito naquilo que ele está escrito. Se eu botar um filtro aceitando a rede 11.11.00/20, eu só aceito essa rede, eu não aceito as sub-redes, a menos que eu declare aqui. Aqui eu estou declarando que eu aceito até anúncios de /24. Perfeito? E aí ele vai colocar esse filtro. Muito bem, aqui vamos deixar aqui com a ação accept, né? Aqui na sintaxe dos filtros, né, ficou aceita 12.12, descarta e aceita 11.11. Os filtros aí, eles são lidos na ordem que eles estão listados, né? Então, esse filtro, esse nome de filtro aí, na verdade, é uma referência que o MikroTik usa para você colocar lá no PIR, ok? Esse Alt TR1. Então, aqui, ele vai ler nessa ordem, aí ele vai aceitar o 12.12 e descartar o resto. Então, eu preciso mudar a ordem desses filtros. Perfeito? O descard tem que ser sempre o último, né? E aqui tem um detalhe sórdido aí do MikroTik, né, que é que quando você faz isso, o filtro não funciona de imediato, tá certo? Se você alterar a ordem, você digitar dessa forma que eu fiz e alterar a ordem, esse do 11.11 não vai funcionar. Eu tenho que, obrigatoriamente, desabilitar e habilitar, né? Coisas do MikroTik, né? Não fiquem bravos comigo, é coisa do MikroTik isso aí. Bom, enfim, uma vez que eu fiz isso aí, eu tenho, então, a liberação do cliente, no caso, eu fiz para o TR1, e se eu quiser anunciar ele para o PTT, normalmente eu vou querer, tem que fazer a mesma coisa para o PTT, tá certo? Então, vou lá no PTT e faço a mesma coisa. Só tinha esquecido de colocar aqui nos filtros, né? Vamos colocar aqui para ficar certinho. PTT, Alt PTT e Alt TR1. Bem, o operador de trânsito, ele está pronto, tá certo? Ele só está aceitando, ele não precisa se preocupar muito em descartar seu próprio prefixo, aquele monte de filtro que eu comentei lá, nesse caso, porque deste cliente ele só está aceitando o prefixo dele, mais nada. Então, qualquer besteira que o cliente dele fizer, ele está protegido, se ele implementar dessa forma, né? Ele só vai, inclusive em termos de número de prefixos, né? Se ele fizer de 20 a 24, ele só vai ter os prefixos que cabem dentro, né, daquele /20, no máximo, né? Que é uma preocupação também, que, por exemplo, o PTT aqui limita
o número de prefixos que você anuncia para o PTT, né? Você tem um limite lá, que não sei hoje quanto que é. Quanto que é hoje? 100 prefixos, né? Então, se você passa desse número, o que acontece? Cai a sessão, né? Então, cai a sessão. Então, é uma preocupação que você tem que ter também, de não anunciar, né? Você vende trânsito para alguém e vai anunciar o cara no PTT, você tem que ter uma preocupação. Aqui é uma forma de você limitar. Existe também uma forma de você limitar diretamente aqui no PIR, né? No filtro é uma forma indireta, né, de limitar. Você limitou porque só cabe um determinado número dentro daquela máscara que você fez lá. Aqui também você pode limitar diretamente aqui. Max prefix limit. E fala, esse cara só pode me anunciar 100. E o que vai acontecer? Você define a ação. Se vai derrubar a sessão e ela vai voltar sozinha, né, depois de alguns segundos, que é configurável ali, que é aquele campo logo abaixo, ou se deixa em 0 lá e ela não volta, só volta manualmente, tá certo? Bem, então, o operador de trânsito já está de boa aqui, né? Agora, vamos fazer aqui os operadores... os operadores não, o que está comprando o trânsito, né? O que ele teria que fazer de filtro, na verdade. Ele já tem o filtro dele, ele tem uma conectividade com o TR1, já está ok. Simplesmente ele tem que fazer o mesmo filtro para o TR2, tá certo? Se não fizer, não vai dar problema? Não vai dar problema porque já está, não vai anunciar. Mas, como boa prática, você teria que fazer o mesmo filtro para todo mundo, para só anunciar, para evitar que qualquer anúncio bobo aí seja propagado. Aqui, como você sabe que o seu operador de trânsito fez, você sabe que não vai ser propagado. No entanto, você não pode confiar no que o seu upstream vai fazer, correto? Bom, muito bem. Se já está dessa forma, eu acho que a gente já pode partir para fazer algumas manipulações de tráfego aí, né? Nós temos 45 minutos aí, então vai dar para a gente fazer alguma coisinha assim. Vamos lá. Só lembrando alguns princípiozinhos, né, que a gente nota que às vezes confunde um pouco aí quando as pessoas começam a se familiarizar com BGP, com filtros e tal. Primeira coisa, download, né? O nosso download, né, ele é consequência de como o resto do mundo nos enxerga, né, de como a gente anuncia nossas rotas. Então, o que a gente anuncia de rota é o que a gente potencialmente pode receber de tráfego, tá certo? O nosso upload, ele é consequência de como a gente aceita as rotas dos nossos upstreams, né? É como a gente enxerga o mundo, tá certo? E o tráfego de download e de upload não tem absolutamente nada a ver um com o outro, né? Quando eu faço uma política de upload, ela vai valer para o meu upload e não vai interferir no meu download. Quando eu faço, né, uma de download, mesma coisa, tá certo? Então, não tem uma relação, tá certo? E aí, como que eu faço, então, a manipulação do tráfego? Através da manipulação desses parâmetros, aí, ou desses atributos, aí, que são aquela lista do BGP, tá certo? Então, no MikroTik, no RouterOS, como que a gente vai implementar isso? Se os downloads são consequências de como a gente anuncia as nossas rotas para o mundo, né, nós vamos ter que colocar filtros de saída, né? Nós vamos manipular os nossos downloads pelos filtros que a gente manipular nas saídas, tá certo? E o contrário também, vice-versa. Nós vamos manipular os nossos uploads pelos filtros de entrada, né? Então, tráfego de entrada é manipulado pelo filtro de saída, que é como a gente anuncia, e vice-versa, ok?
Tá, e aonde que a gente deve consultar se o tráfego, se nossa política foi bem feita ou se deu certo, né? Muitas vezes a gente fica aí perdido aí, tentando fazer trace route, qualquer coisa assim, e quando, na verdade, eu quero saber como é que é meu tráfego de entrada, né? Então, basicamente, eu tenho que olhar na minha tabela de rotas quando eu quero ver por onde estão saindo meus downloads, né? E nos looking glasses, que são as tabelas de rotas que estão disponíveis aí no mundo, quando eu quero saber as minhas potenciais rotas de entrada, né? Bom, então vamos rapidamente aqui fazer algum tipo de manipulação de tráfego. E agora os roteadores pares, aí, um de cada, o 11 e o 13, no caso aqui desse grupo 1, é que vão conseguir fazer essa manipulação de tráfego, né? Bom, eu vou falar de dois parâmetros aí, que, na verdade, um é um parâmetro e o outro é um atributo, né? Que é o weight e local preference, como que eles funcionam. O weight ele vai dar um peso determinado pelas rotas recebidas de um determinado peer, né? E o padrão do weight é 0, né? Se eu não manipular, o meu roteador vai receber todas as rotas de todos os peers com o weight igual a 0. O weight, normalmente a gente fala, é um atributo do BGP, mas, na verdade, o weight não é um atributo do BGP, porque ele não é um campo que está lá, que caminha junto com o anúncio. Ele é um parâmetro de configuração local do roteador, né? É um parâmetro que foi definido inicialmente pela Cisco, né, mas que o MikroTik também suporta, outros fabricantes também suportam, e ele tem o seguinte comportamento. No Router OS, o weight padrão é 0, e à medida que eu defina que um link aqui tem o weight 10, por exemplo, qualquer coisa maior que 0, ele vai ter mais preferência para envio de tráfego. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que eu receba via PTT e via trânsito, normalmente o PTT vai ser o caminho escolhido pelo meu roteador, porque normalmente só tem um salto, né? E aqui pode ter mais saltos de roteamento. Então, se eu quero mudar esse comportamento, eu vou setar um filtro aqui de entrada e falando, tudo que eu receber daqui vai ser com weight igual a 10. E, a partir de então, eu vou começar a enviar o tráfego por esse link aqui e não por esse outro aqui. Por quê? O weight está lá no topo da tabelinha de escolha, tá certo? E o AS-PETS é o terceiro critério, então o weight vai prevalecer, tá certo? Então, só para explicar aqui o local preference, né, também, o weight, então, repetindo, ele não é um parâmetro, não é um atributo verdadeiro do BGP, ele não caminha junto com o anúncio, então ele vale para aquele roteador em que ele foi definido. Perfeito? E o local preference? O local preference, ele seta uma preferência pelo link que tiver definido ali, né? Por exemplo, nesse caso, mesmo caso anterior, eu defino aqui uma local preference de 100, desculpe, o local preference padrão já é 100, né? Se eu não definir nada, é 100. Eu defino aqui uma local preference de 150, e aqui o tráfego de saída vai ser feito por esse roteador. O local preference é o atributo que se propaga dentro do AES em que foi definido. Então, dentro do AES, ele é um atributo mesmo, ele vai com o campo local preference entre os roteadores. Então, se eu definir para esse roteador aqui um local preference de 150 para um determinado prefixo, todos os outros vão, que estão com local preference mais baixo, que é o padrão, né, o 100, vão preferir esse caminho aqui. Então, a diferença do weight e do local preference, primeiro, um é atributo, outro não é, e outro, um é distribuído dentro do AES e o outro não. Para o nosso efeito prático aqui, que a gente só tem um roteador, não vai ter muita diferença, né, se eu usar o local preference ou usar o weight, a não ser o fato de que, se eu usar o weight, ele tem mais preferência do que o local preference, né? Então,
mas não vai ter muita diferença na implementação aqui, quando eu tenho um AS só. Um AS só, não, um roteador só dentro do AS. Tá certo? Bom, vou assumir aqui o roteador 13, né? Vamos ver como que está fluindo o tráfego dele nesse momento e ver o que a gente pode manipular de filtro para mudar isso aí. Vamos pegar aqui, por exemplo, como que a rede 13 fala com a rede 11. Quando ele tem que enviar tráfego para a rede 11, ele está enviando através de onde? Da VLAN 100, que é do PTT, tá certo? O que era de se esperar, realmente, tá certo? Então, imagine que ele queira enviar esse tráfego através do trânsito. Por algum motivo, ele não quer falar com esse AS via PTT, e sim falar com a operadora de trânsito, né? Ele poderia vir aqui, ó, colocar routing filter, em TR1, digamos que ele só quer interferir nesse prefixo específico e não em todas as rotas. Então, ele vai especificar o prefixo aqui. (11.11.00/20), ação, accept, e BGP Actions, vamos setar um weight de 10. Agora ele vem aqui no BGP, TR1, e vai colocar esse filtro de entrada. Veja que ele já está recebendo o tráfego do 11, não pelo PTT, e sim pelo trânsito, tá certo? Aqui no MikroTik, a gente tem umas formas aqui de ver a coisa assim, de comprovar as coisas de uma forma bem didática, né? Vamos lá, vamos desabilitar o filtro. Pronto, está falando via VLAN 100, certo? Vou habilitar o filtro via VLAN 13, tá certo? Então, eu consigo manipular através do parâmetro, nesse caso, do weight, perfeito? Eu poderia também usar o atributo local preference. Para ir mais rápido aqui, eu vou até modificar esse. Na verdade, podia ser accept ou pass-through aqui, tanto faz, mas eu vou mudar aqui, ó, em vez de weight, vou usar o local preference. Vou pôr um local preference de 110. E aqui, mesma coisa. Sem local preference, vem pelo PTT. Com o local preference, vai pelo trânsito. Tá certo? Muito bem. No caso aqui, o local preference e o weight foram iguais à função deles, porque nós temos um roteador só, tá certo? Então, lembrando, quando que eu uso weight, quando que eu uso local preference? Nesse caso, tanto faz, né, com o roteador só. Numa topologia mais complexa, a gente tem que pensar o seguinte, que a decisão de setar o local preference em um roteador vai influenciar em todos os outros. Então, se tiver algum outro roteador dentro daquela topologia que eu não queira que seja influenciado por essa decisão, eu uso o weight para aquele e
mantenho o local preference para os outros. Perfeito? Bom, vamos falar de manipulação de downloads. Na verdade, manipulação de downloads, né, a gente pode fazer de algumas formas. Né? Uma, pela manipulação do atributo ASPath, né, que é uma das técnicas. Eu posso também influenciar em downloads fazendo anúncios mais específicos ou menos específicos. E aqui, esse slide aqui está antigo, né? Tem o atributo MED também, que eu vou explicar ele rapidamente aqui agora, e também a gente pode fazer manipulação de downloads através de uma forma mais elaborada, através de communities, quando os nossos operadores de trânsito aí implementam algum tipo de política de community. Né? Então, vamos lá, vamos falar rapidamente do MED. Né? O MED, para o MikroTik, ele só funciona quando existe esse tipo de topologia. Um AS tem mais de um link para o outro AS. Tá certo? Aí eu posso usar o MED. Caso contrário, o MED não tem qualquer efeito. Tá? Então, o MED funciona somente quando há duas ou mais conexões entre dois AS. Tá certo? MED default é 0. E aí, quando eu seto um MED maior, esse MED, eu estou impondo aqui uma métrica maior, e aí o outro vai ser preferido. Então, por exemplo, se eu anunciei aqui MED 30 e MED 20, o MED 20 é o que vai ser escolhido, sempre, né, o menor. Aqui, só para... Né, mesmo que esse cara aqui receba um anúncio do MED aqui para uma determinada rede, ele não vai comparar. No caso do RouterOS, ele não vai comparar. Esse MED aqui vai ser descartado, esse anúncio não vai ser levado em conta, e aqui vai ser comparado entre esses dois aqui. Tá certo? Então, condição necessária para eu utilizar o atributo MED, desde que eu tenha duas conexões com o mesmo AS. Bom, e aí vem a manipulação de downloads com redes mais ou menos específicas. Né? Infelizmente, essa é a forma mais, vamos dizer, mais drástica e eficiente que eu tenho de manipular, uma vez que eu anunciei alguma coisa mais específica por um link, passou a ser... por qualquer outro critério do BGP não vai funcionar, porque o critério mais forte de decisão de roteamento é pela rede mais específica, tá certo? Então, eu digo que ela é drástica porque ela não te permite nenhum outro tipo de manipulação de downloads. E, infelizmente, parece que os AS, os pequenos operadores aí, né, os operadores regionais, eles tendem a fazer como primeira tentativa de manipular download anunciar mais específico. Né? Alguém foi lá e deu aquela receita de bolo, né, de como que a gente deve fazer as coisas e tal, e aí o cara pegou e implementou aquilo lá com redes mais específicas. Aí ele fica travado naquela política. Né? Por exemplo, tem a célebre receita de bolo, que é assim, eu recebi 1/20, na época das vacas gordas, né? Agora não tem mais /20 aí, mas na época, eu recebi 1/20, o que eu faço agora? Né? O cara vai para o fórum, aí aparece sempre alguém falando, você anuncia metade para um link, metade para o outro, tem 2 links, metade para um link, metade para o outro, e anuncia o /20 para os dois. Fantástico, né? Eu tenho equilíbrio de downloads e tenho também redundância, porque a hora que morre um link, aquele /20 continua, bacana. Né? Por que essa política não é a primeira que deve ser implementada? Porque ela acaba com qualquer outro tipo de critério de decisão. Né? Porque se você anuncia um /21 para cá, por exemplo, e outro /21 para cá, qualquer IP da tua rede que esteja dentro desse /21 vai vir por aqui. Tá certo? Então, se um cara que está aqui quer falar com você, ele vai vir pela internet e falar para você, se ele quer falar com um desses IPs. Né? Então,
não é a melhor política para ser implementada como primeira política, tá certo? A gente tem que pensar em outras coisas antes. Tem hora que não dá, né? Principalmente com essa escassez de peso aí, com essa coisa toda, tem hora que não dá para fazer diferente. Pode falar. Como está descrito ali com os prefixos falar no microfone. Anunciar como está ali fazer o equilíbrio pelos prefixos e aí botar tipo anunciar os 2/21 para o mesmo operador e aí fazer manipulação por local preference ou por outro método? Não, você pode fazer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você quebrou as suas redes e anunciou metade para um lado, metade para o outro, por exemplo, você não tem mais o que manipular ali de atributo de ASPET, etc. Porque o roteador que recebe lá, ele vai decidir pela rede mais específica, sempre, não vai olhar mais nada, né? Na verdade, o BGP ele compara entre dois prefixos iguais. Aí ele tem lá um critério de seleção. Quando ele tem dois prefixos, quando você não tem dois prefixos iguais, o /21, você tem o /20, mas o /20 não é igual ao /21. Então o cara recebe os dois, ele vai sempre falar com você por aquilo lá, entendeu? Bom, mas vamos lá. Só para a gente, nós temos aqui 26 minutos, só para a gente fazer. Como é que a gente faria isso, né? Como é que a gente faz os anúncios mais específicos, que o objetivo aqui é ver como que a gente faz dentro do MikroTik, tá certo? Então, como que a gente faria? Eu vou fazer aqui para o 21. Não, é o 13, né? 13. O 13. Bom, o 13 agora ele tem, deixa eu só dar uma nomeada aqui, Routing BGP, Peers, vou chamar aqui de TR2. Trânsito 2 e trânsito 1. Então, vamos lá. Alt TR2, ele vai anunciar o 13.8.0/21. Vai anunciar o 13.13.00/20. Então, ele está a segunda metade da rede dele e a primeira metade. Ok? O 20, o 21, e vai descartar o resto. Para o TR1. TR1 ele já tem aqui, né? Alt TR1. Vou fazer de novo aqui, para ficar igual.
Então, vamos lá. Para TR1, ele está anunciando o /20 e o /21. Para TR2, /20 e o segundo /21. Agora, ele vai aplicar nos peers. Vai aplicar nos peers. E anunciar no Networks. Por quê? Porque, obrigatoriamente, eu tenho que ter no Networks todas as redes que eu quero anunciar. Não adianta anunciar o meu /20, porque as sub-redes não serão anunciadas. Então, eu tenho que anunciar a 21. Bem, com isso, aqui na minha tabela de roteamento, eu recebi aqui, ó, aqui agora já estou aqui na operadora TR1. Eu recebi um anúncio da rede 00/20, outro da /21. Mas não estou recebendo através da TR2. Então, tem algum problema aqui, provavelmente. Né? Filtro de entrada, temos que conferir os filtros de entrada dele. Alt PTT, Alt TR1. Oi? Ah, eu só pus o 11, né? Na verdade, ele é trânsito para 13, né? Para 13 também. Na verdade, eu só fiz, né? Alt PTT, mesma coisa, né? Bom, agora tem um detalhezinho, né? Provavelmente aqui, ó, o 13 está anunciando duas redes, né? Tá certo. Tá certo isso. Vamos só ver aqui. 99. Pronto. Chegou aqui a segunda rede, através do operador 12, tá certo? Então, agora eu recebo a rede 13 diretamente, né? A primeira
a barra 20, diretamente, a primeira barra 21, diretamente também, através da R13, a segunda, através da R12. Perfeito? E aí, a gente tem, então, essa manipulação. Um detalhe, né, pessoal? O que acontece com o PTT nesse caso? Né? Eu tenho que sempre saber o seguinte, que se eu tenho PTT, nesse caso, eu não sei mais específico para os meus trânsitos, e eu quero continuar tendo tráfego do PTT, eu tenho que anunciar também para o PTT, né? Ou mais específico do que para os meus trânsitos, ou pelo menos igual, tá certo? Se eu quiser continuar recebendo o tráfego via PTT. Então, além disso aqui que eu fiz, eu teria que também mexer nos filtros do Alt-PTT lá, eles, né? Alt-PTT, o 11 e o 13, e anunciar, porque senão agora todo o trânsito vai vir só pelo link de internet. Bom, manipulação de ASPath, né? Como que a gente faz a ASPath a manipulação para manipulação de downloads? Então, primeira coisa, vamos pegar um cenário simples aqui, né? No qual tenho um AS aqui, anunciando um prefixo 1100/20, está sendo anunciado por aqui, e quando esse AS aqui recebe o anúncio, ele recebe o anúncio com 1100/20, com o atributo ASPath igual a 10, que é o AS desse cara aqui. Por aqui, esse cara anunciou ASPath igual a 10, e esse cara aqui botou 10/20, né, ou 20/10, né, anunciou para cá. Esse roteador aqui, então, vai receber dois anúncios, um com ASPath igual a 10 e outro com 10/20, né, um salto e dois saltos. Qual o caminho que ele vai optar? Com um salto, tá certo? Mas, por algum motivo, eu não quero que esse caminho seja o caminho escolhido, né? Por exemplo, eu tenho um link de 1 GB e um link de 100 MB aqui, por exemplo, eu quero privilegiar o tráfego por este caminho, tá certo? Qual a técnica que eu posso usar? É a técnica chamada do ASPath Prepend, em que você insere saltos artificiais aí de roteamento, falando que, ao invés de seu roteador prependar um AS, ele vai prependar mais de um AS, ele vai inserir mais saltos no caminho, né? E aqui, nessa topologia, 3 saltos já são suficientes, né? Porque se eu prependar mais 2 vezes aqui, eu vou ter esse cara aqui recebendo com 10 e 20, e esse cara aqui recebendo com 3 saltos. 2 saltos e 3 saltos. E aí o caminho preferido vai ser esse caminho de 2 saltos. Ok. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vou pegar aqui um grupo. Pedir para o 13 aí desfazer aqueles... Pode tirar do Networks aquelas redes mais específicas lá, só para a gente limpar um pouquinho a tabela aqui. E aí a gente só vai fazer a manipulação de ASPath. Então, pessoal, quem já está aqui, acabou que por uma questão de topologia, acho que só ficou o grupo 1 aqui funcionando nessa topologia, né? Mas, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o 11, eu sou a operadora 1, eu estou enxergando o 11 com um salto de roteamento, correto? Mas eu recebo uma rota dele também através do 12, que é a segunda operadora dele, com 2 saltos de roteamento. Se o 11 quiser mudar este comportamento, se ele quiser mudar esse número de saltos aí, o
que ele pode fazer? Inserir mais prependes. É exatamente o exemplo que a gente mostrou no slide ali, no slide anterior. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um filtro na saída comigo, né, na saída para o TR1, e este filtro vai fazer o quê? Vou fazer aqui mais ou menos a sintaxe do filtro, né? Mostrar onde que a gente faz aqui. Então, vai ser na saída, né, e BGP Actions, set BGP prepende. E aqui eu ponho o número de saltos que eu quero prependar. Certo? Se eu não puser nada, o 1 é o padrão, prepende 1. Se eu quiser prependar 3, eu ponho 3, tá certo? Então, esse aí não é a mais que vai, do 1, é sempre o total que já vai ser prependado. Tá certo? O default aí seria 1. Tá certo? Então, se você inserir nos anúncios que você faz comigo o prepende de 3, por exemplo, você vai ver aquela rota minha invertendo. Ou seja, você tomou uma ação que fez uma manipulação na minha tabela de rotas. Tá certo? Mandando a minha tabela de rotas. Bom, e aqui tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe bem cabuloso aqui, né? Esse campo aí, set BGP prepende, né? Se você olhar aí, ele não tem limite. Quer dizer, ele tem limite. Hoje ele tem limite de 16. Eu posso inserir até 16. Se eu puser 17, já não é aceito. Então, eu consigo inserir 16. Por que 16? Não tem nenhuma... Porque alguém achou que 16 é um número bom, né? Porque, na verdade, não é uma limitação. Você poderia, eventualmente, inserir mais. Mas, e por que inseriram esse limite aí no MikroTik, né? Se vocês pesquisarem na internet aí, MikroTik versus Cisco, bug, ASPET, qualquer coisa do tipo, vocês vão achar aí uma ocorrência de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, né, em que um provedor na República Tcheca, usando o MikroTik, foi manipular isso aí e, por alguma razão, ele achou que, ao invés de colocar o número de prependes, ele tinha que colocar o número do AS dele. Ele botou o número do AS dele. E aí gerou aquele monte de prepende, né? Gerou aquele monte de prepende e... o Cisco tinha lá um problema de memória para manipular um número grande de prependes e parou a internet da Europa por várias horas aí, algumas horas aí, até o pessoal descobrir a razão, né, de uma caixinha desse tamanho aqui tá parando umas caixonas, né, desse tamanho. Mas, enfim, se vocês procurarem essa ocorrência aí, ela existe e... porque aí é o número de prependes, e não o número do AS. Né? Embaixo ali, você tem set BGP prepende path. Ali, sim, eu posso colocar um número AS qualquer. Se, eventualmente, eu quero colocar um número AS, gerar nos meus anúncios um número AS qualquer, eu posso colocar informando o número do AS. Tá certo? Nos laboratórios que a gente vê até algumas aplicações práticas não muito ortodoxas desse tipo de coisa, que às vezes quebra o galho para algum tipo de situação. Tá certo? Bom, pessoal, vamos ver, então, se o pessoal fez ali os prependes, né? O número... Na verdade, quem tem que fazer aí é o 11 e o 13, né? Vocês fizeram na rede... O 12 não. O 12, na verdade, só tem uma conexão, né? O 11, isso.
Vamos dar uma olhadinha aqui. Oi? 11, né? Vou tirar essas daqui só para... Está assim, né? 11.11.00/20, certo? Sete BGP prepende, vou pôr 4 prependes aqui. No TR1, ok? Se a gente olhar aqui agora, olha lá, veio os 4 prependes, certo? No anúncio. E aí, lembra que essa aqui era a rota que estava escolhida por mim, né? Que era a rota que a gente fala direto. Como eu estou recebendo agora com 4 prependes, 3 também daria, né? Aí, ela foi rebaixada aí, né? Foi colocada como rota inativa, porque a outra tem menos saltos de AS. Então, manipulação de AS, né, é mais ou menos dessa forma que a gente faz, manipulação de AS-PET. É lógico que a técnica de AS-PET, para ser eficaz, ela precisa... Primeiro, você precisa conhecer a sua topologia dentro da internet, né? Você tem que entrar nesses sites que mostram aí, tipo o site da HI, lá, que mostra aquela árvore e tal, e ver a sua manipulação de AS-PET, até que ponto que você consegue fazer uma manipulação eficiente. Quanto mais longe tiver a fonte dos seus conteúdos, mais ineficaz é essa técnica. Mas ela pode ser eficaz em alguns casos, né? Por exemplo, a gente tem um caso muito típico aqui, que vários provedores devem ter, por exemplo, quem compra a conectividade da Vivo e Embratel no estado de São Paulo, que geralmente é as duas que conseguem entregar aqui, no interior, né, estou dizendo, não nos grandes centros. A Vivo, normalmente, ela tem um salto a mais para destinos internacionais, porque ela tem lá a estrutura dela, da Vivo mesmo, e da TIOS, da internacional. Então, ela acaba sendo prejudicada nos tráfegos, o caminho via ela é prejudicado via o tráfego. Então, nesse caso, um AS-PET a mais para a Embratel já equilibra como que você é enxergado lá no mundo exterior. Então, nesse caso, funciona. Então, a eficiência ou não da técnica AS-PET vai depender muito da topologia de rede. Não vai dar para a gente falar de manipulação via communities, né? Já está esgotando o tempo, eu só queria fazer rapidamente aqui um laboratório, que às vezes é uma coisa que às vezes o pessoal pergunta muito, como que eu implemento uma política de communities? O que é uma política de communities, assim, para um provedor pequeno, como que ele pode implementar, está vendendo trânsito para um outro cliente e quer dar algum tipo de possibilidade daquele provedor fazer uma manipulação de tráfego um pouco diferente, né? Ou, por exemplo, colocar uma rota em black hole, né? Por exemplo, eu estou lá, o provedor dele está sendo atacado, ele quer fazer o black hole lá em cima, no upstream dele. Como que eu coloco essa rota em black hole, como esse IP em black hole, né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente como que seria uma implementação de política de communities, como que eu faria aqui do meu lado e como que vocês fariam para usar, né? Vou fazer, por exemplo, existem políticas de communities que, por exemplo, o operador te deixa manipular o local preference dele. Se ele deixa manipular o local preference dele, significa o quê? Que você pode enviar uma community para ele e ele mudar o local preference para um outro link, né, e falar com você via um outro link. Isso é uma forma de você manipular o seu download, tá certo? Se ele tem essa política implementada. Então, vou implementar. Como é que seria aqui uma política de community? Eu não tenho aqui
algo para escrever aqui, então vou abrir aqui uma... Digamos que está meio difícil de ver aqui, mas digamos que eu estabeleci uma política de communities, né? Eu fiz um documento que eu entreguei para os meus clientes, falei só, essa é a minha política de communities. Minha política de communities é a seguinte: se eu receber um anúncio com 65000, está cortando aqui o 6, né? Que é o meu número AS, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar a minha local preference em 100. Se eu receber 4321, eu vou colocar minha local preference 90. E se eu receber 65000.666, eu vou colocar o IP que vocês me enviarem, /32, em black hole. Tá certo? Eu fiz essa política de communities, tá certo? Entreguei para os meus clientes, agora eu quero implementar essa política dentro do MikroTik. Como é que eu faria isso? Não, então, política communities, né? Eu vou olhar no anúncio, se tiver a community 65000, 1, 2, 3, 4, eu vou aceitar e colocar minha local preference em 120. Se a community for 4321, eu também vou aceitar, só que eu vou colocar a minha local preference em 90. E se a community for 666, vou aceitar e colocar em black hole. Muito bem. Fiz a minha política de communities, vou aplicar para todos os meus clientes. Ok, vocês já podem agora testar se a minha política de community está funcionando. Vou botar minha tabela de rotas aqui. E quem quiser fazer a manipulação aí, quem quiser fazer, né? Tira aqueles AS-PET lá para não... Quem quiser manipular a sua rota, né? Simplesmente o seu local preference, o meu local preference, mas através de vocês, é só me enviar
a community correta aqui, né? Vocês estão falando comigo via TR1, tá certo? Se você me mandar a community 4321, eu vou abaixar meu local preference por 90. Logo, eu vou enxergar vocês via TR2, tá certo? E quem quiser colocar uma rota em black hole, normalmente é um IP em black hole que a gente coloca, né? Quem quiser colocar um IP em black hole, é só me anunciar a community 65000-666. Posso fazer aí no 13? Hã? Já fez alguma coisa ou não? Deixa eu só... Ó, o 33 já me enviou aqui, né? Vamos dar uma olhada nesse anúncio que ele me enviou aqui, ó. Community 650004321, né? Fazer o quê no 13? No 11. Vamos lá, primeiro vamos tirar o prepend aqui. Vamos lá. Então, vou mostrar aqui a rota, né? Deixa eu fechar o 13. Fechar esse aqui. Fechar isso aqui. Então, olha aqui. O 11 fala, quer dizer, eu falo com o 11 através da VLAN 11, tá certo? Por quê? O meu local preference é o padrão, é o 100, tá certo? Se o 11 me fizer um anúncio enviando a community 4321, eu devo abaixar o meu local preference para 90. E com isso, olha o que aconteceu aqui. A rota através da operadora 2 é que foi escolhida. Tá certo? Então, ele consegue manipular a minha tabela de roteamento, né, desde que eu tenha essa política de communities, né? Isso é bastante útil aí, né, quando a gente está pensando em manipular download, não só nesse manipular local preference também, mas, por exemplo, deixar de anunciar rotas para destinos internacionais, anunciar só para os nacionais, só para os internacionais. Então, esse tipo de coisa, às vezes, quando eu quero diminuir o tráfego de um link, né, eu posso usar esse tipo de técnica e com uma eficiência muito melhor do que simplesmente com o velho técnica aí de anúncios mais específicos, tá certo? Black hole. Vamos fazer um black hole aqui? Digamos que o IP 11, né, o roteador 11 aqui está sendo atacado no IP dele. 11.11.1.1, por exemplo. Então, ele vai pôr aqui, ó, routing filter. Ele vai fazer um anúncio desse prefixo, 11.0.1, né, .1.1. Está sendo atacado nesse prefixo,
ele vai aceitar e vai mandar a community 65000 666, né? Muda ela aqui para cima. E vai lá no Routing, BGP, Networks, e anuncia o /32 lá. Perfeito? E aí, a gente vai vir aqui, e está aqui, ó, o anúncio em black hole. Tá certo? Então, essa é a forma como eu posso gerar anúncios em black hole, assim, desde que meu operador de cima tenha política de communities. Certo? Apenas finalizando, já que nós estamos falando em black holes, propositalmente aqui eu pedi para vocês fazerem uma configuração que é uma coisa bastante comum de acontecer, que é um erro bastante simples de corrigir, que é o seguinte: todo mundo ganhou um /20 aqui, né? E na hora de configurar, ele vai configurar primeiro o /21, e depois o primeiro /21 e começou a anunciar esse /21. Aliás, o primeiro /24 e começou a usar esse /24. Só que tem um monte de IP que não está sendo usado, correto? Tem aquele monte de IP que não está sendo usado ainda. O que acontece quando um pacote chega da internet e vai para um IP desse que não está roteado? Para o resto do teu /20. O que acontece? Se ele não tem rota interna, ele volta para a internet. E volta para o teu roteador. E assim por diante. É o que vai acontecer aqui, por exemplo. Ó. Se eu pegar e... Por exemplo, esse IP aqui, 11.11.1.2, por exemplo, ele não está aqui, ó, time to leave exceed. Ou seja, cada ping que eu estou dando aí, ele está esgotando o TTL dele, tá certo? E consumindo banda do cliente. Isso acontece a toda hora, para quem tem. Isso aí é o que a gente chama de looping estático, né? Como que eu faço para corrigir isso aí? Bom, vamos ver só o efeito disso aí, como é que é. Onze, 1.2, né? 11.11.1.2 que eu estou pondo, né? Olha só. Vamos ver aqui, lá no 11, o consumo de banda dele, ó. Ó, esse simples ping está me gerando quase 1 mega aí. Quer ver que é o ping mesmo? Olha lá, já caiu, né? 70K e tal, não está tendo tráfego nenhum. Vamos dar uma aumentadinha aqui no tamanho do ping. Ele não está subindo muito, porque acho que a wireless não deve estar aguentando, mas normalmente quando a gente faz esse teste aí, um simples ping, às vezes chega a 2, 3 mega. E o que eu faço para resolver isso, né? Obviamente, né? Primeiro, eu não posso ter uma rota anunciada na internet que eu não tenha rota interna. Isso vai me amplificar qualquer tipo de tentativa de acesso desses IPs, tipo aqueles robozinhos de internet, etc., e tal, que ficam lá vasculhando SSH, vai me gerar um tráfego desnecessário. E, principalmente, se eu tiver um ataque de DDoS, aí ele vai amplificar ainda mais o ataque, né? Porque qualquer ping que vier, qualquer
tráfego que vier para aquele IP vai ser amplificado por mim mesmo. Resolvendo isso, simplesmente o seguinte, eu posso vir aqui, ó, IP route 11 pego minha grade toda e coloco ela em black hole. Como eu tenho as rotas mais específicas, tá? Como eu tenho as rotas mais específicas, a rota mais específica aí, que é a rota conectada, eu posso pôr a grade toda simplesmente em black hole, vai valer a mais específica que eu tenho. E à medida que eu for cadastrando, então eu elimino esse problema aí, tá certo? Bom, pessoal, foi uma experiência aí diferente a gente tentar fazer esse workshop aqui para falar um pouco de MikroTik sobre para públicos diferentes aí, né? E deu para a gente tentar ver algumas coisas aí. Eu agradeço aí os cobaias aí né? E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está apto a responder aí, né? Perguntas, dúvidas? Bom, então, uma salva de palmas para o Maia. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao Maia pelo aceitar o convite e essa experiência nossa com tutoriais é a primeira que acontece e espero que a gente consiga fazer outros depois com outros temas, tal. E MikroTik hoje é a metade da nossa base de participantes, né, em torno de 40%. Então, acho que é super produtivo. Então, obrigado, Maia, mais uma vez, pelo aceite do convite. Tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? A gente trabalha aí com muitos provedores de porte pequeno, médio aí, que têm utilizado o MikroTik, né? A gente vê às vezes aquelas discussões, né, na internet aí, porque a gente tem que entender o seguinte, né? Cá entre nós, né, que a MikroTik ainda é uma empresa jovem, uma empresa pequena que tem as vantagens e as desvantagens da empresa pequena. Sim. A vantagem é que você pode interagir direto com os caras que estão desenvolvendo e tentar mudar alguma coisa. E a desvantagem é que tem algumas coisas ainda a serem resolvidas, né? que depende também da gente interagir e tudo mais, né? E esse tipo de oportunidade é bacana para a gente fazer isso aí. Eu só senti assim, não ter programado um pouco, juntado os grupos aí, que daria para a gente fazer algo mais iterativo, mas é a primeira experiência aí da coisa. Tá bom. Obrigado, hein? Bom, gostaria de agradecer novamente os patrocinadores, né? Google, Abranet, NTT Communications, Netflix, PhoneNet Precision, CG Telecom, Huawei e Brocade. No caso, agora a gente vai liberar para o almoço. O almoço é por conta de vocês. E 2h10 aqui nessa sala a gente vai retornar com o Salvador, falando sobre fibras óticas. Obrigado.